O comunicador Silvio Santos nos deixou no sábado, dia 17 de agosto, aos 93 anos de idade. Apresentador e empresário, ele foi o primeiro artista a receber a concessão de um canal de televisão e colecionou sucessos e polêmicas ao longo de sua carreira, chegando a concorrer à presidência da República, enfrentando investigações de fraude com o seu banco, o Banco Pan-Americano. De vendedor de canetas a detentor de um grande império, Silvio era um cara irreverente, ele era popular, carismático, e dono de bordões que marcaram os mais de 60 anos à frente das câmeras, ocupando os domingos na TV brasileira e sendo considerado por dezenas de milhões como um membro da sua própria família. Apesar dessa familiaridade toda, Silvio era um cara muito discreto com relação à sua vida pessoal. E para conhecermos um pouco mais da sua trajetória, uma boa dica é o livro Topa Tudo por Dinheiro, As Muitas Faces do Empresário Silvio Santos, escrito pelo jornalista e especialista em televisão Maurício Sticer, com quem a Luciana Piotto conversou mais cedo. Vamos ver. Sticer, é um prazer ter você aqui no Terra Agora. Bom, vamos começar pelo seu livro, né? Topa Tudo por Dinheiro, As Muitas Faces do Empresário Silvio Santos. Conta para quem ainda não leu, quais são as faces que você conseguiu desvendar pesquisando sobre o Silvio? Prazer estar aqui falando com o Terra. Olha, eu lancei esse livro em 2018, ele foi fruto de uma inquietação e curiosidade minha sobre o que havia sobre o Silvio Santos que ainda não tinha sido contado, porque já tinham saído 5 livros sobre ele. E todos eu achava assim, contavam uma história muito parecida, muito repetindo histórias e algumas histórias difíceis de saber realmente se ocorreram ou não, ou como ocorreram ou não, todas muito parecidas. Todas com base, principalmente, no primeiro livro sobre o Silvio, que é A Fantástica História do Silvio Santos, foi escrita pelo assessor de imprensa dele, que era o Arlindo Silva. Então eu resolvi tentar rever esses episódios, alguns, tentar entender melhor, né? E eu conto que assim, o ponto de partida para mim foi eu ter descoberto que o Silvio, durante anos e anos, mentiu a idade. Ele subtraía 5 anos, assim, todas as entrevistas que ele dava, ele subtraía 5 anos. Eu fiquei com isso encanado, assim, mas por que ele fazia isso, né? E eu acho que isso tinha a ver, e isso explica outras coisas também das primeiras décadas de carreira do Silvio, a ideia de que ele tinha um fã-clube, ele começou a ter um fã-clube e não queria desagradar esse fã-clube sobretudo feminino, né? Então eu acho que ele quis passar um pouco, ele meio se via como um pouco como outros grandes artistas da época que também cultivavam seus fã-clubes, os cuidados que ele tinha que ter com a imagem dele. Então eu acho que um deles era justamente passar a ideia de que ele era mais jovem do que ele era. E outro que eu trato bastante no livro, e ele também já falou a respeito como um grande arrependimento que ele teve na vida, que era o fato dele esconder a primeira mulher, a Cidinha, que ele era casado, teve 2 filhas com ela, né? A Cíntia e a Silvia é adotada, mas foi pela Cidinha, e ele escondia, assim, só pessoas muito próximas a ele sabiam que ele era casado, as fãs não sabiam. Ele achava que se a fã soubesse que ele era casado, ia perder o glamour, o interesse nele. Esse cara é casado, então, entendeu? Então foi a partir daí que eu resolvi rever um pouco as faces do Silvio Santos, como você observou. A história do Silvio é muito rica, realmente, né? Eu exploro no início do livro, mostrando que, antes dele, quem era dono de televisão? Ou eram assim, empresários que já tinham outros negócios de comunicação, gente que tinha rádio, tinha jornal e que continuou nesse negócio, ou eram empresários que tinham interesses políticos e usar a televisão para levantar suas carreiras ou explorar seus interesses políticos. O Silvio não é nem de um grupo nem de outro, ele era um cara que era um locutor, anunciava os comerciais na Rádio Nacional, começa a tem um comércio dele que é o Baú da Felicidade, ele compra esse negócio do Manuel de Nóbrega, e aí ele resolve começar a alugar horários na televisão, né, no caso da TV Paulista, que depois virou Globo, para popularizar esse negócio dele, e ele simplesmente vira, 25 anos depois, dono da segunda maior rede de televisão do país, que é o SBT. Então eu acho que essa trajetória, né, de um cara que um locutor comercial de rádio dos anos 50, a dono da segunda maior rede de televisão do país nos anos 80, é uma coisa única,
né? Uma história que ninguém tem igual para contar. Só o Silvio tinha essa história para contar, né? Então, eu acho que isso, tanto como empresário como comunicador, eu acho que a fusão dessas duas, você não pode olhar uma coisa isolada da outra. Quer dizer, se olhar as duas coisas juntas, como uma coisa, o comunicador ajudou o empresário, e como o empresário ajudou o comunicador a criar essa história, é uma coisa única e realmente inimitável. Quando eu fui no Troféu Imprensa, participar como jurado, foi o ano que eu lancei o livro. Aí ele pegou o meu livro no programa e começou a ler a contracapa do livro. A primeira frase é assim: nos corredores da emissora, a sigla SBT é conhecida por um significado diferente. Silvio brincando de televisão. Aí ele voltou e falou: sigla, ele explicou para o sigla são aquelas 3 letrinhas. Quer dizer, ele o tempo todo está preocupado em explicar, em ser claro para o público dele. Eu jamais imaginaria que precisaria explicar para alguém o que quer dizer a palavra sigla. Né? Isso tem esse vídeo na internet, é muito curioso. Um dia eu parei para pensar, nossa, eu nunca tinha reparado isso. Ele para de falar para explicar o que quer dizer sigla para a pessoa que está ouvindo ele. Então, eu acho que o Silvio tinha uma capacidade realmente de se comunicar com qualquer pessoa, né? Assim, de conseguir se expressar muito bem, didaticamente às vezes, mas de um jeito engraçado, né? Muito fácil. Eu acho que esse é realmente um dos segredos dele. Apesar de toda essa popularidade, o Silvio foi uma figura também bastante controversa, né? Teve falas polêmicas, posturas, posicionamentos. Você, no seu livro, em 2018, né, chegou a mencionar e já ter esses insights. Você acha que esse comportamento, essa postura dele, de alguma forma deixou uma marca, manchou a história do comunicador? Sem dúvida deixa. O livro é de 2018, já tinha algumas coisas, já estava começando a incomodar parte do público, a falta de sensibilidade dele em relação a alguns temas importantes, né? Atitudes machistas, preconceituosas, em relação a diferentes tipos de população, pessoas, em relação a negros, em relação a obesos, né, frases indelicadas ou ofensivas e tal. Isso já em 2018, e nesses últimos, ele ainda ficou no ar até 2020, 2021. Isso até se agravou, eu acho. Eu acho que tem a ver com, primeiro, uma falta de vontade dele em mudar, né? Eu acho que você chega a uma certa idade, né? Isso ele já tinha mais de 80 quando começou a ter redes sociais, as pessoas começaram a... Eu acho que ele sempre falou assim, sempre falou essas coisas, né? Então eu acho que não teve interesse em se modernizar, se atualizar. Eu acho que não vou justificar, não estou dando isso como uma desculpa a idade, mas eu acho que isso acontece mesmo. Chega a um certo ponto que você não quer mais. Acho que tem gente mais sintonizada que se adapta, se atualiza, mas acho que o Silvio não quis mudar. Então, eu acho que isso foi ruim. Final da carreira dele, os últimos anos, ele perdeu a simpatia de parte do público, sobretudo de um público mais jovem, talvez, que se incomodou demais com isso, e ele não deu muitos sinais de que estava se incomodando com isso, sabe? Ele está meio, eu sou assim, vou continuar sendo assim. Eu consigo hoje ver o Silvio de uma maneira menos simplista do que eu talvez já tenha visto. É um cara realmente complexo, que teve muitas qualidades, que tem uma história muito impressionante de sucesso, mas que também, como qualquer outro empresário, também cometeu erros, né? Teve atitudes condenáveis, tem atitudes que eu critico, ou seja, uma pessoa complexa, né? Uma pessoa que merece ser analisado de uma maneira mais ampla, não de forma simplista. Ele é bom, ele é mau, sabe? Como eu tenho visto assim, nesses dias, agora depois da morte dele, que ele tem sido objeto de análises que eu acho muito rasas, muito primárias, assim, né? Eu acho que é preciso ter um pouco de disposição, não é generosidade não, é disposição para tentar entender a figura, que a figura não é uma figura simples realmente. O cara está por 60 anos
ativo como empresário e como comunicador, né? Fez muita coisa nesse período, né? Então, acho que não se resume o Silvio com uma frase, só como eu tenho visto, às vezes, gente fazendo nas redes sociais. E agora, com a partida dele, o que você vislumbra para o SBT? Quais que devem ser os próximos passos ali da família, da emissora? Porque ele já estava afastado há algum tempo da apresentação, mas agora é diferente, aquela figura tão inspiradora não está ali no dia a dia deles. O que a gente pode esperar? Como que a emissora deve se reinventar sem o Silvio? Olha, é um grande desafio, Luciana. Eu acho que já nos últimos anos se preparou essa transição, né, em vários aspectos. O Silvio conseguiu a transferência das concessões dos canais fosse passada para as filhas. Ele hoje tem uma das filhas, a Daniela Beirute, está no comando da empresa. Uma outra filha está no comando do programa dele, né, que é a Patrícia, né, fazendo uma coisa que eu acho meio bizarra, que é Programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel. Né? Eu imagino que em algum momento vai virar Programa Patrícia Bravanel. Mas, enfim, é uma transição que já está ocorrendo há algum tempo, só que ocorre num momento que a TV aberta também está passando por muitas mudanças. Né? Só agora, por exemplo, essa semana que o SBT inaugurou a plataforma de streaming deles, quer dizer, em agosto de 2024, uma coisa bem... um atraso grande em relação à concorrência. Mas, enfim, eu acho que eles estão conscientes da necessidade de fazer essa transição e continuar com a história do SBT. É um grande desafio saber se vão conseguir, né? Como vão conseguir. Eu acho que é isso. Não é uma coisa assim que caiu do céu. Eles sabem, já estão há anos se preparando para isso. Uau! Verdadeira aula de Maurício Sticer aqui. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Luciana Piotto, pela sua excelente participação aqui também, entrevistando o Maurício Sticer.